E a consciência da presença de Deus, ela muda meu estado de espírito. A consciência da presença de Deus fortalece as minhas emoções, me leva a enxergar além da crise. Essa visão, essa presença, essa unção, levou Isaac a plantar no deserto. A história dele é essa: em meio à crise, ele obedeceu a Deus e plantou no deserto. Por quê? Porque quando a bênção de Deus está sobre a sua vida, o deserto se torna um cenário de vida e não de morte. Isaac recebe uma bênção especial. A crise pode ser um problema para nós, mas não para Deus. Diga em voz alta: no céu não há crise. Deserto pode ser o palco de uma transição, porque Deus transforma os vales áridos em mananciais. Ele transforma as nossas tragédias em degraus. Deus prometeu a Isaac: Isaac, toda essa terra aqui será dos seus descendentes. Eu estou te dando essa terra, eu prometi ao seu pai. Você vai ter a posse de toda essa terra. Se você sair do lugar que eu te plantei, você vai estragar o meu plano. Eu preciso de você aqui. Você vai deixar de ser peregrino, você vai ser proprietário, seus descendentes vão ser proprietários. Então Deus te dá uma visão, Ele te mostra um amanhã melhor, Ele te dá uma perspectiva, e você passa a viver por essa perspectiva. Essa visão de futuro foi o ponto de apoio para Isaac. Deus está dizendo: hoje você está assim, mas amanhã você é sócio. Hoje está duro, hoje você está sofrendo pressão, não espana, fica na sua posição, porque eu vou te colocar como sócio. Era o que Isaac estava ouvindo ali. Ainda, vou multiplicar a sua descendência. Sabe quantos anos ele se casou? 40. A mulher dele, Rebeca, ficou 20 anos sem poder ter filho, ela era estéril. Ele orou por ela todo esse tempo, e quando ela concebeu, tinha duas nações no ventre dela. Esaú foi o pai dos edomitas e Jacó pai dos israelitas. Então tinha um plano tão maior do que aquele momento de Isaac. Deus estava falando: só confia e descansa, porque eu vou te fazer chegar lá. E se você se mexer agora e sair de onde eu te coloquei, você estraga o que eu faria lá. Você mudou teu futuro. Sabe como isso acontece? Você toma uma decisão que parece não afetar em nada o seu presente. São 3 grauzinhos que eu estou mudando aqui. São 3 grauzinhos hoje, mas no final da sua vida, quando você tiver 70, 80 anos, esse pequeno desvio de 3 graus te levou para cá, enquanto Deus te queria aqui. E só lá você vai entender quanto essa pequena mudança destruiu a tua história e o teu propósito e o teu destino profético em Cristo Jesus. E ainda Deus fala: em tua descendência todas as famílias vão ser abençoadas. E o que aconteceu? Do seu filho Jacó surgiram os 12 filhos que deram origem a 12 tribos de Israel, que se tornou a nação de Israel. E de Judá, uma das tribos, veio o Messias, o nosso Senhor Jesus Cristo, o Salvador do mundo. Em outras palavras, todas as promessas que Deus fez para Isaac se cumpriram, e todas as promessas que Deus te faz também se cumprirão, para a glória e honra do nome dEle, porque não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Aquilo que Ele prometeu, Ele há de cumprir. Aquilo que Ele falou, é certo que fará. Oh, ripante sui cantanama sudiai. Há benefícios na fidelidade a Deus. Isaac foi abençoado em virtude da obediência do pai. E andar com Deus é o melhor investimento que você pode fazer nessa vida. Obedecer a Deus é o melhor investimento que você pode fazer na sua vida, porque o seu filho, os seus netos, seus bisnetos vão colher dessa sua aliança com Deus. Não há projeção para o futuro mais compensadora do que ser fiel a Deus hoje. Não há herança mais bendita a ser deixada para os filhos do que andar com Deus. As bênçãos dos céus fluíam sobre Isaac, porque o pai dele havia andado com Deus. E as bênçãos dos céus vão fluir sobre os seus filhos e netos, porque você escolheu andar com Deus. Ele estava colhendo frutos de uma semeadura feita pelo seu pai, e você hoje, com a tua obediência e a tua fidelidade a Deus, planta sementes de frutos que os seus filhos e netos vão colher.
Só aplaude quem diz amém, e só concorda quem diz amém, e só vive no futuro que Deus libera de púlpito para quem diz amém. Bênção está na obediência. Qual que era a direção de Deus para Isaac? Era uma direção que contrariava a lógica. Ele tinha muitas razões para não fazer investimento em Gerar. O clima de pessimismo era geral, muitos afirmando: o lugar aqui é deserto, não chove, a terra é seca, não tem água, esse lugar não serve para agricultura, qualquer investimento de plantio aqui vai fracassar. Outros já tentaram, outros já fracassaram. Mas sabe o que Gênesis 26:12 diz? Isaac formou lavoura naquela terra. Então, onde todos diziam que não era possível, ele foi lá e fez. Amém? Não importa o que as pessoas estão dizendo, se você se basear com base na opinião de terceiros, você está colocando de lado aquilo que Deus está dizendo. Amém? E os outros que dão opiniões, eles são homens como você, eles podem estar certos e podem estar errados. Há 5 anos atrás, todo mundo concordava que em 2020 o Brasil ia ser uma potência econômica mundial. Todo mundo dizia que o Brasil seria um país de primeiro mundo financeiramente falando. E olha como não foi nada da opinião deles se cumprindo. Nada do que eles disseram funcionou. Então para de ouvir o que os homens estão dizendo e aprenda a ouvir aquilo que o teu Deus está dizendo, porque a palavra dele se cumpre. Ela não volta para ele vazia. Isaac não se importou com o que estava dando errado para os outros. Ele foi e obedeceu a Deus, e porque obedeceu, para ele funcionou. Para ele a terra foi frutífera. Havia uma crise, amados, mas ele não entrou em depressão. Ele não justificou seu fracasso. Ele não culpou o sistema. Ele não se retraiu esperando a situação mudar para investir. Desde que o mundo é mundo, ouve-se falar em crise. O mundo sempre esteve, sempre estará em crise, mas de qualquer forma, apesar dela não ser negada, para quem crê, o deserto pode ser um campo fértil. Não é hora de murmurar, é hora de arar a terra e lançar sementes. Semeia a sua terra. Não é hora de desistir, não é hora de desanimar. Semeia seu casamento, lança sementes sobre o seu casamento, lança sementes sobre a sua vida empresarial, empreendedora, profissional. Lança sementes sobre os seus filhos. Semeia na sua vida espiritual. Não limita a ação de Deus pela sua incredulidade, porque para Deus não tem causa perdida, para Deus não há nada impossível. Ele só precisa de fé, Ele só precisa olhar para esse povo e falar: quem aqui crê? Onde estão aqueles que acreditam? Porque é só a fé que move o coração de Deus, é só a sua fé que faz com que Deus se levante do seu trono para responder a sua oração, e encontrará fé o nosso Deus em nosso meio hoje aqui. Se Jesus chegasse aqui agora e sondasse o teu coração, Ele encontraria essa fé que move montanhas, essa fé que crê incondicionalmente no que Ele diz. Lance as redes, Jesus disse para os pescadores. Mas Jesus, a gente acabou de voltar da pesca, o horário de pescar era de noite, com água fria. Agora já é de manhã, o sol, calor, água quente, não vai ter peixe, não tinha de noite, não tem. Lança as redes, para de olhar para evidências naturais, lança as redes, olha para aquilo que é sobrenatural. Se Deus te der uma vitória em algo que você naturalmente faria, nem você dá esse crédito a Deus. Ninguém vai evidenciar a mão de Deus sobre a sua vida. Agora, se Deus te dá uma vitória num cenário contraditório, todo mundo vai ter que reconhecer que foi Deus. Lança as redes. Não tem peixe, Senhor, lança as redes. Tudo bem, Senhor, pela Tua palavra nós faremos, pela Tua palavra nós vamos insistir, pela Tua palavra nós vamos perseverar. É uma história forte essa. Isaac prosperou no deserto. É preciso ter muita iniciativa, criatividade e perseverança para isso. Há pessoas aqui que tentam uma, tentam duas, tentam três e desistem. E nenhuma história de sucesso é escrita com desistência. Toda história de sucesso se escreve porque a pessoa não desistiu, foi resiliente, foi resoluta, e o resultado foi que houve um rompimento. Perseverança antecede rompimento. Amém? Reninha tinha 3 para 4 anos, ele vivia gastando dinheiro, alugando filminhos no Now, porque ele sabia a senha. Um dia eu fui e eu troquei a senha. Eu falei, agora ele não gasta mais dinheiro, ele troquei a senha.
Cheguei na sala e estava vendo um filme do Now. Falei, troquei a senha. Ele, pai, mas eu tentei. 0000 não deu. 1111 não deu. 22222 não deu. 33333 não deu. 444 deu. Se ele parasse no 3333 não dava. Amém? Quem vai aplaudir forte a Jesus por isso? Não desista. Se é um sonho que Deus te deu, se é o teu propósito, se é a tua missão, se é a tua vocação, vá até o fim. Quantas histórias de sucesso foram escritas assim? Deu depoimento aqui, Alberto Saraiva, dono do Habib's, a maior empresa de fast food do Brasil. Ele queria ser médico, prestou medicina, 1 vez não entrou, 2 vezes não entrou, 3 vezes não entrou, 4 vezes não entrou, 5 vezes não entrou. Sabe quando que ele foi entrar? Na 7ª. Hoje ele é o doutor Alberto, mas se ele tivesse desistido na 6ª, e é uma história de tantos revés. Um dia ele chega da faculdade e encontra o pai morto por um assalto que havia sido feito na padaria do pai. Ele vê o pai morrendo, ele tem que largar tudo, assumir a padaria, que não tinha nem pão, ele tinha que comprar pão numa padaria do outro bairro, cedinho para conseguir ter pão para oferecer para os clientes. E foi insistindo, e foi começando, e foi crendo, e foi acreditando, e foi construindo. Hoje ele é a maior empresa de fast food desse país. Quem que vai aplaudir Jesus por isso? Isaac começou a cavar poços, ele se especializou naquilo que ele fazia. Ele esperava um milagre, mas ele trabalhava até a exaustão, ele fazia a parte dele. Tinha um general americano que dizia: confie em Deus, mas mantenha a pólvora seca. Faz a sua oração, confie em Deus, mas faz sua parte, mantenha a pólvora seca. Então essa é a hora, amado, de começar a cavar poços no deserto. Nós precisamos começar a encontrar água onde todos só enxergam seca. A bênção de Deus somada à sua atitude vai te diferenciar nessa estação. Deus vai te mostrar onde está a água, Deus vai te dar o faro, Deus vai te dar a veia empreendedora, Deus vai te dar visão, Deus vai te dar entendimento. O que ninguém fez você vai fazer, o que ninguém viu você vai ver, porque crise do homem é a oportunidade que Deus espera para se revelar. Isaac colheu a 100 por 1, sabe o que isso significa? De cada uma semente, ele colheu 100, de cada R$1.000, ele colheu 100.000, ele prosperou 100 por 1, enriqueceu, sua riqueza continuou a aumentar, até que ficou riquíssimo, se tornou um empresário rural. Qual que era a razão? Deus o abençoou, porque Deus o abençoou. Gênesis 26:12. Sabe o que Provérbios 10:22 diz? Que a bênção do Senhor enriquece no acrescentador. Então o que eu preciso nessa terra? Eu preciso da presença de Deus, eu preciso da bênção de Deus, porque se a bênção de Deus estiver sobre a minha vida, onde eu me envolver, Ele estará comigo. No que eu colocar minha mão vai haver prosperidade, no que eu me envolver as coisas vão andar, os outros vão ser beneficiados pela unção, pela presença e pela bênção de Deus sobre a minha vida. A minha empresa vai ser beneficiada, os meus sócios vão ser beneficiados, porque a bênção de Deus está sobre mim. E por quê? Porque ele ousou crer. Em um tempo de recessão, ele ousou crer e Deus o abençoou. Semeadura é tarefa sua. Isaac fez a parte, você faz a sua. Investe, semeia na terra. Não se acomodou diante de um decreto de derrota, mas ele cresce em meio à crise. O homem pode plantar, o homem pode regar, mas só Deus pode dar o crescimento. Só Deus pode dar o crescimento. Você pode ter o know-how necessário, a experiência que ninguém tem na sua área. Você pode ter a formação maior que a de todos os outros. Mas se Deus não estiver contigo, se Deus não te abençoar, nada acontece.
Todos reconheceram que Deus estava com Isaac, e todos vão reconhecer que Deus está contigo, porque é assim que Deus trabalha, amém? É assim que Deus trabalha. Ele pega alguém que tem fé, Ele transforma essa vida de tal maneira que outros olham e tem que dizer: Deus está com ele, Deus está sobre ele, a bênção de Deus, a presença de Deus, a graça de Deus está sobre ele.